Pessoal, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula de Lógica, do curso de Lógica de Programação do canal do Professor Fábio. Antes de mais nada, pedir para vocês, se puderem assinar o canal, dar uma curtida no vídeo, para a gente poder sempre trazer mais conteúdos para vocês. Na aula de hoje, continuando a temática lá do português estruturado, nós vamos trabalhar com a questão da decisão. Então, quando nós mostramos aí, acho que lá pela aula 2 ou 3, a questão da sequência lógica, na sequência lógica havia uma pergunta, né? Então, lá no diagrama perguntar, tem ovo? Que era aquele do fritar o ovo, né? E aí você tinha a resposta para sim e tinha a resposta para não. Então, basicamente, todos os sistemas que a gente vai desenvolver daqui em diante necessita de uma decisão. Então eu vou fazer uma determinada pergunta e ele vai responder sim ou não para essa pergunta. Lembrando que a pergunta não seria o tem ovo ponto de interrogação, tá? Não é esse tipo de pergunta que a gente faz. Então as perguntas é sempre baseadas em números e valores, ou variáveis e valores. Então, por exemplo, eu pergunto a data de nascimento ou a idade, vamos colocar melhor a idade. Eu perguntei, o usuário digitou a idade dentro do meu fluxograma, tá? E aí, dentro de uma decisão, eu vou perguntar assim, vamos supor que eu tivesse um programa na qual a idade, se for maior de 18 anos, maior de idade, menor de 18 anos, menor de idade. Então, como é que eu compararia? Se idade menor que 18, se sim, eu informo para ele que a pessoa é menor de idade. Opa, idade não, né? Idade. Se for maior que 18, eu coloco que não, ele não é menor que 18, então maior de idade. Então esse é um exemplo simples aí que a gente vai utilizar para decisão, perfeito? E já mostrando também no diagrama de bloco como é que a gente trabalha esse conceito aí de decisão. Então eu vou pegar esse primeiro exercício que eu dei de exemplo e vou montar para vocês um diagrama de bloco para mostrar como é que seria. Junto com a decisão, nós vamos trabalhar com o símbolo de conector. O que seria um símbolo de conector? É quando eu tenho diversas respostas e todas vão para o mesmo lugar. E que lugar seria esse? O fim do algoritmo, né? Se ele é maior de idade, eu vou para um conector e esse conector vai para o fim. Se eu for maior de idade, ele vai para esse conector e o conector vai para o fim. Por quê? Eu não posso juntar um monte de risco, né? De risco, mostrando a sequência lógica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um conector mostrando que todos vão para o mesmo lugar e desse lugar ele vai para o fim. É melhor eu mostrar, fica mais fácil de entender, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a lupa, porque fica legal de vocês, fica melhor para vocês verem, tá? Então, aqui. Eu começo o meu... Deixa eu só desligar aqui o recurso. Só um pouquinho. Então, o que eu vou fazer, né? Primeiro eu coloco o início, como qualquer diagrama, tá? Coloquei aqui o início. Vou criar um processo onde eu vou colocar a idade, né? Então vou criar aqui uma variável, desculpa, dentro de um processo eu vou criar uma variável. Vou chamar ela de idade e vou falar que ela recebe 0, ela vai trabalhar com o número inteiro. Poderia ser real também, mas ninguém fala idade, eu tenho 17 anos, 8 meses e 20 dias. Ninguém fala quando você pergunta. Fala a idade de forma inteira, né? E interliguei aqui. Depois, eu vou pedir para o usuário digitar a idade dele. Eu falo assim, olha, entre aspas duplas, né? Digite a sua idade. Perfeito? Vocês sabem que toda vez que eu faço uma solicitação, ele vem acompanhado desse símbolo aqui, que é o símbolo do tecladinho. E lá dentro eu coloco a variável. Eu vou colocar idade, tá? Então até aqui vocês já tinham feito, nada fora do normal. Eu vou só interligar, tá? Daqui para cá e daqui para cá. E agora entra o símbolo de comparação, que é esse cara aqui, ó, tá? Então, decisão. Né? Desculpa, comparação não, decisão. E aí dentro do decisão eu vou colocar uma comparação, lembrando que sempre que eu tiver uma comparação, ela tem dois fatores, né? O base e a comparação. Então nesse aqui eu vou colocar assim, idade é maior que 18, eu poderia colocar menor também, tá? E eu coloquei a minha comparação, beleza?
toda vez que eu puxar a primeira perninha, tanto que essa perninha pode ser para a direita, para a esquerda ou para baixo, tanto faz, tá? Então vou interligar aqui, ó, vou vir aqui e vou interligar esse cara aqui. Então, se for maior de 18, eu quero dar informação para ele que ele é maior de idade. Então, eu pego aqui o de escrita e vou dar uma mensagem na tela. Maior, entre aspas duplas, né? Que é uma mensagem, maior de idade. E caso contrário, você pode usar o Ctrl C, Ctrl V, né? Para reproduzir no mesmo tamanho aqui. Eu coloco menor de idade. Então, dentro da minha decisão, existe uma pergunta através de comparação. Então, ele fala assim: a idade que eu armazenei aqui é maior que 18? Se sim, eu dou a mensagem de maior de idade. Se não, eu dou a mensagem de menor de idade, tá? Toda decisão, obrigatoriamente, ela tem que ter resposta para sim e resposta para não. Se você só colocar a resposta para sim, ele vai falar que o algoritmo foi mal construído, tá? Então, quando você puxa a primeira perninha aqui, do lado já vai aparecer a palavra sim. Então, se essa comparação, a resposta for sim, ele vai executar esse comando. O segundo que eu puxo é não, tá? E aí ele vem para menor de idade. Aonde entra a questão do conector, tá? Se eu pôr o fim aqui, eu não posso puxar os dois riscos direto para o fim, porque ele vai dar algoritmo mal construído. Então, o que que eu faço? A gente usa esse cara aqui, a bolinha, ó, o conector, tá? Ou conexão, que vai funcionar da seguinte forma. Então, eu falo, por exemplo, que ele vai dar a resposta e daqui ele vai vir para cá, tá? E que aqui, nesse caso aqui, tanto faz aqui ou aqui, tá? Já está mais perto, eu coloco aqui. E daqui eles vão pro fim. Então, se eu tiver mais de uma decisão não tem limite, eu posso colocar uma do lado da outra, tá? Então, assim, independente de quantas decisões eu tiver, vou colocar todos ligados no conector ou na conexão e ele vai pro fim. E vamos executar para ver como é que ficou esse primeiro exercício. Então, eu executei aqui, ó, início, tá? Criou a variável idade, ó lá, criou a variável idade com 0, né? E aí ele vai pedir para você digitar, ó, digite a sua idade, tá? Então, coloquei o digite a sua idade, ele abriu a caixinha, eu coloquei 23 anos. Então, ele faz a comparação, 23 é maior que 18? Se 23 se a resposta é sim, ele vai dar a resposta para o usuário, que esse usuário é maior de idade, tá? Deixa eu até minimizar aqui para mostrar para vocês. Olha lá. Deixa eu colocar aqui grandão. Ele deu lá, ó, maior de idade, tá? Executa e fim. Caso contrário, vamos executar lá. Então, início, criou a variável, digite a sua idade e pediu para você armazenar. Coloquei 12. Aí ele pergunta, 12 é maior que 18? Ele vai responder não. Então, ele vai responder menor de idade e fim, tá? Então, é dessa forma que nós montamos uma decisão dentro do escopo do programa, né? Dentro da finalidade do programa. Então, sempre que eu tenho que perguntar, posso fazer isso? Sim ou não? Lembrando que essas comparações que eu fiz aqui, pode ser maior ou menor, pode ser maior ou igual, pode ser menor ou igual, beleza? Isso numa comparação simples. Vou fazer um segundo exercício, tá? Então, nesse segundo exercício, eu vou colocar se o cara vai tomar uma multa ou não. Então, vou criar um novo aqui, né? Então, vou colocar aqui o início. Então, vem aqui, criei início, tá? Por um pouquinho mais para cá. E aí, eu peço para a pessoa digitar a velocidade. Então, eu vou ter que ter uma variável, porque ela vai ser real, porque a velocidade ela pode ser quebrada, né? Então, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Eu falo assim, ó, velocidade, que é a minha variável, vai receber um valor real, tá? Lembrando que ela pode receber tanto inteiro quanto real, porque ela cabe os dois valores. A gente já viu isso em aulas anteriores. Depois, eu vou perguntar para ele digitar qual é a sua velocidade. Então, qual a sua velocidade, tá? Coloco lá um ponto de interrogação.
Então essa pergunta vai aparecer para o usuário na tela, interligo, venho daqui para cá e interligo, tá? Como é uma pergunta, tem que ter o símbolozinho do teclado lá para poder armazenar. Então dentro dele eu coloco lá o velocidade, tá? Então criei a variável, tá? Então vamos lá, deixa eu achar aqui. Criei a variável, fiz a pergunta para o usuário, né? Solicitação para o usuário, e ele vai digitar qual a velocidade. No meu caso aqui, na minha via, né, onde está circulando, se ele tiver abaixo de 100, então se a velocidade for menor ou igual a 100, ele não toma multa, tá? Então na minha estrada aqui, se a velocidade dele for menor ou igual a 100, ele não toma multa. Caso contrário, ele toma uma multa de R$200, tá? Então eu coloco aqui, ó, vamos interligar daqui para cá. Então se for menor que 100, eu coloco uma mensagem aqui, uma escrita falando para ele que sem multa, tá? Então sem multa, que é mais ou menos a mesma lógica do radar real, né? Ele pega através de sensor a velocidade, ele bate uma foto antecipada. Se o teu carro tiver acima da velocidade permitida, ele já envia o aviso de multa, caso contrário, não, né? Então aqui, multa de R$200, multa de R$200, tá? Então, se for sim, se tiver menor ou igual a 100, não tem multa. Se for maior, ele tem uma multa de R$200. E aí, eles viriam aqui para o conector e fim, tá? Mas e se eu tivesse que medir mais de uma velocidade? Então vamos testar para isso aqui. Eu vou apagar os dois aqui, tá? Então vamos supor que eu tivesse mais de uma comparação. Então, se a multa fosse menor ou igual a 100, a 60, ele não tomaria multa nenhuma, tá? Então a primeira comparação eu coloco com 60. Então se tiver de 60 para baixo, não toma nenhuma multa. A segunda é se ele tiver entre 60 e 100. Então eu coloco assim: se velocidade for menor ou igual a 100. Sempre tem que ser nessa ordem, tá? Não pode ser igual ou menor. É menor ou igual, é a forma como a gente lê. Então coloquei aqui. Então se tiver abaixo de 60, ele não toma multa. Se tiver menor ou igual a 100, ele toma um determinado valor de multa. E acima de 200 toma outra multa. Então coloco outra decisão e falo assim: ah, mas peraí, qualquer coisa maior que não. Então entre 100 e 200 ele vai tomar um outro valor de multa, e acima de 200 um outro valor de multa, tá? Então velocidade menor ou igual a 200. Então vamos começar a ver quais mensagens que vão ser exibidas. Então se for menor ou igual a 60, eu coloco lá sem multa, beleza? Então já dei. Então em caso de for menor ou igual a 60, eu interligo daqui para cá, coloco um conector aqui no meio para ficar melhor selecionado aqui, para poder a visualização ficar melhor, e ele vem para cá e daqui ele vem para o fim, beleza? Se ele tomar, então aqui, se for menor ou igual a 60, e se não for, aí ele vai ver se essa velocidade é menor ou igual a 100. Se for menor ou igual a 100, eu vou colocar que é multa de R$100, tá? Então multa de R cifrão R$100, beleza? Então aqui, se a velocidade for maior que 60 e menor que 100, multa de R$100, vem para cá, beleza? Mas se ele for maior que 100, então se ele for maior que 100 e menor que 200, maior ou igual a... Vamos colocar só menor que 200, tá? Porque passou de 200 ele vai tomar uma multa pesada. Então eu coloco aqui, isso que eu estou fazendo é Ctrl+C, Ctrl+V, tá, gente? Só para agilizar, para a aula não ficar muito longa. Então ele vai tomar uma multa de R$250, tá? Então, se for maior que 100 e menor que 200, ele toma uma multa de R$250, beleza? Professor, mas e se for acima de 200, né? Então, de 200 para cima,
Aí eu vou falar o seguinte, que ele vai tomar uma multa de 500. Então, ó, eu coloco multa de R$500. Dou um ok, venho para cá, daqui ele vem para cá e ambos vão para o fim. Então eu coloquei resposta para todos, sim ou não, e vou fazer o teste agora, tá? Deixa eu voltar ao tamanho da tela normal, até para vocês poderem ver o algoritmo completo. Então, comecei a executar, tá? Deixa eu ver aqui, ele deu menor que 60. Ah, tá. Aqui ele tem um problema na questão do uso da vírgula aqui dentro, tá? Porque vírgula é um símbolo de separação. Então eu vou colocar aqui multa de 100, até ainda bem que eu vi isso agora, tá? Multa de 250. E aqui multa de 500, tá? Essa versão do Portugal tem esse problema com a vírgula dentro da mensagem. Então eu executei aqui, ó, início, velocidade, criou a variável aqui, pediu para eu digitar minha velocidade. Então eu falei que eu estava a 250 por hora, tá? Então as perguntas que ele faz é a seguinte: 250 é menor que 60? Menor ou igual a 60? Não. É menor ou igual a 100? Não. É menor que 200? Não. Então ele dá aviso ao usuário que ele tomou uma multa de R$500 e fim, tá? Vamos testar um segundo caso aqui. Coloquei que eu estava a 150 por hora. Então ele testou aqui, ó, velocidade 150 não é menor ou igual a 60. Também não é menor ou igual a 100. Porém, ele é menor, 150 é menor que 200. Então ele vai dar uma multa de 250, vai para o conector e fim. E vamos testar o caso que ele não toma multa, tá? Eu coloco aqui, ele estava a 34 por hora. 34 é menor que 60? É, então sem multa e fim, tá? Vamos fazer o seguinte, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar 2 ou 3 exercícios para que vocês possam fazer a prática, perfeito? E na próxima aula eu faço a correção desses exercícios para fixar o conceito aí e você entender o conceito de decisão, tá bom? Então aguardo, vou deixar aqui na descrição do vídeo os exercícios e aguardo vocês aí na próxima aula para correção, tá bom? Um abraço, não esqueçam de deixar um like, de assinar o nosso canal aí para a gente poder gerar mais conteúdo, tá bom? Um abraço, até mais!